Aleluia. Módulo 1, disciplina número 3, aula 2. Antigo Testamento, vamos estudar o Jardim do Éden. Qual foi a ideia de Deus na construção do jardim? Qual foi o modelo que ele desenhou para a raça humana a partir de um jardim? Lembrando que Deus entregou uma mulher para Adão no jardim e Adão entregou ela no túmulo. Jesus pegou a igreja no túmulo e trouxe ela para o jardim. Vou repetir. Deus entregou para Adão a mulher no jardim e Adão levou ela para o túmulo. Pecado. Jesus pegou a igreja no túmulo e trouxe ela para o jardim. Exatamente. O último Adão e o primeiro Adão. Jardim do Éden. Parte número 1. Tudo bem em casa aí, pessoal? Tudo certinho aí? Amém? O assunto a respeito do Jardim do Éden é interessante. Tem sido ventilado não apenas no meio judaico-cristão, como também em outras civilizações. Algumas delas extintas da história. Nosso objetivo na matéria é evocar o conceito da razoabilidade máxima para o tema seja assimilado da melhor forma possível. O Jardim do Éden realmente existiu? Ou foi uma poesia? Cremos na Bíblia sem vestígios arqueológicos? Ou nos prenderemos aos indícios culturais e arqueológicos deixados por civilizações da época? É uma questão de fé ou ciência? Essas e outras indagações vamos elucidar da melhor forma possível, ou maneira plausível. Afirmação bíblica. A Bíblia menciona o Jardim do Éden. Embora a tradição estudiosa do AT afirme que Moisés teria sido o autor do livro de Gênesis, há indícios que outras pessoas participaram. Um dos argumentos fortes é que ninguém assume de próprio punho a autoria. Tudo que sabemos foi Moisés recebeu os 10 mandamentos, os escreveu nas tábuas e o estilo literário muito se assemelha com as falas do próprio. E ele cita o jardim. Parte 2. É importante salientar que o próprio Senhor Jesus afirmou a autoria, pois em Lucas 24, 44 ele diz: E disse-lhe, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Dada a fonte de detalhes ligados à sua biografia, temos a aproximação mais fidedigna, que foi sim, Moisés quem escreveu grande parte dos textos de outros 4 livros. Por isso acredita-se que ele também escreveu Gênesis. Tempo e local. A história bíblica registra que Moisés foi criado no Palácio Real do Egito. E naquela época os relatos antigos eram riscados em sistemas cuneiformes, ou papiros, sinais e contos. Moisés provavelmente teria ouvido muita coisa sobre a criação do mundo e os relatos por povos contemporâneos. Esses fatos, por exemplo, o Código de Hammurabi, que era conhecido do Egito, e Moisés recebeu toda a instrução para ser um rei, né? No caso aí são as inserções, né? Hammurabi foi um rei da Mesopotâmia, contemporâneo de Abraão, tempo de Abraão. Ele criou 104 códigos. 104 códigos. Inclusive, muita coisa que se ouve hoje na civilização foi ele que fez. Uso capião, por exemplo. O cara fez isso aí, a disputa de propriedade, arbítrio de juízes. Esse cara, dessa época aí. Registros. Alguns registros bíblicos sugerem outras participações, pois as pessoas sabiam sobre a criação e tinham Moisés como relator. Veja Josué 8:24, Salmo 103:7. Algumas outras sugestões são, por exemplo, no tempo do rei Josias, o livro já existia, porém abandonado. Tanto é que, segundo o relato bíblico, o sumo sacerdote, né, o Ilquias, o encontra e leva ao escrivão. Está em 2 Reis 22, 8-10. Anexo 3. A acusação de plágio. Eu estou sendo rápido aqui, mas eu vou voltar, tá? Eu só estou lendo para depois voltar. Uma parte da comunidade científica, em sua saga de tentar desqualificar a Bíblia, comete o erro de afirmar que Moisés teria escrito um plágio, uma vez que as civilizações sumerianas e acadianas já relatavam o registro do Éden. Agora vem a refutação, olha só. Os registros pós-diluvianos apenas corroboram o que Moisés escreveu. E isso dá mais consistência às alternativas bíblicas. Portanto, se eu falo assim, se eu estou escrevendo na Bíblia, escrevo assim, ó,
do estado havia uma igreja chamada Plenos. Mas passou outro cara que não conhece Bíblia, que não escreveu, e falou assim, ali tinha um templo naquela rua. Tá bom, tá corroborando. Eu estou dando nome, né? O cara está dando uma ideia. B, todos os registros dão ideia de politeísmo e enoteísmo. Quem sabe o que é enoteísmo? Lembra que eu expliquei? Enoteísmo. Politeísmo é o quê? Politeísmo. Monoteísmo. E enoteísmo. É quando há um Deus principal e vários deuses em volta. A Grécia era enoteísta, o Egito era enoteísta. Tá? Enoteísta. Ok. Todos eles dão ideia de politeísmo e enoteísmo. Por exemplo, o deus do Egito, o maior era Amon-Ra. Depois tinha os outros deuses, Osíris, Ísis, vários outros deuses. Cabeça de cão e tal. Mas o Amon-Ra era o deus maior. Por que o Ra, Amon-Ra? Porque o egípcio é semita. O Ra é o cabeça. Rosh Hashanah, Rash, entendeu? Moisés sustenta o tempo todo sua concentração no monoteísmo, o que dá muita substância, porque ele teria sido criado no Egito enoteísta. Está vendo aí? E assim revela o fato de ter sido uma real revelação do Deus único. Se ele foi criado, meu Deus do céu, no enoteísmo, ele está afirmando o monoteísmo, teve uma revelação particular. Quando você conhece o único Deus, você esquece os outros deuses. Aleluia. Glória a Deus. C. As riquezas de detalhes que Moisés coloca, como, por exemplo, locais geográficos, genealogias, épocas e tempos, jamais os outros povos relataram em seus registros. Todos eles ficavam no campo da confusão semântica e nas insinuações. Moisés, porém, mostra detalhes precisos jamais encontrados em outros escritos. Por exemplo, enquanto os tablets sumerianos mencionam, lá vem um homem-chuva, que era Moisés pregando, que era Noé pregando. Os sumerianos escreveram, o cara da chuva aí, o cara da chuva. Escreveram isso. Enquanto lá vem o homem-chuva, a Bíblia diz o nome de Noé. Traz detalhes da arca, da sua construção, a medida, o material que foi usado. Excuse-me. Alguém está vivo aí para me entender? Né? Construção, o local. Não era preciso esta refutação para quem, por fé, crê na revelação de um Deus Criador. No entanto, é bom se refutar a altura da academia para elucidar que desmistifique achismos e tendências de construção de algo patente e latente. Então, a Bíblia fala exatamente o que é nomes, locais, material, medida que os caras não têm. Né? Quem era Noé, o que Noé fazia, por exemplo, no caso do dilúvio. Aleluia. Parte 4. Onde fica o jardim? O local é mencionado na Bíblia como um palco da criação do homem e da mulher. Em hebraico, translitera-se como Gan Eden. Foi lá que, Gênesis capítulo 2 e 3, aconteceu a trama que abalou para sempre a raça humana. O famoso episódio de Adão e Eva, nos achados acadianos, um termo aparece como Edinu, semanticamente aproxima de Éden e a Acádia, Suméria, enfim, a Mesopotâmia. Fica em uma região mais aproximada da indicação bíblica. Na narrativa bíblica ainda temos o Gion e o Pison, que são os dois rios, né? Que não aparecem hoje. É interessante que hoje é que, após mutações geomorfológicas, como a era glacial, por exemplo, que coincide com o dilúvio, os dois rios descem o Golfo Pérsico. Porém, a ideia bíblica era que os quatro desciam e saíam do Éden. Portanto, um fenômeno elevou a era baixo, o que era baixo. Isso corrobora o fato de que o Éden, ou o local, pelo menos, sofreu mutações físicas, pois onde é a cabeça do Golfo foi encontrada pelo satélite espacial da NASA em 1971, 2 leitos de rios no profundo falsificados. Aí, ó. Ainda assim, os antigos chamam o local de Wadi Barim, que traduzido é o umbigo dos rios. A Bíblia diz que havia um rio do qual saíam 4, não é umbigo isso aí? Seria este um umbigo? Interessante é que, nas proximidades da geografia mencionada na Bíblia, os sumérios a chamam o local de Edim. E o fato ainda mais curioso é que todos esses termos, em todas essas línguas, pendem para o jardim, ou avermelhado. Há outras variantes, como planície, terra ou estepe também. No segundo século a.C., a Septuaginta traduziu a palavra gan, em hebraico jardim, para a palavra grego, paradeizos, paraíso.
Por isso que na tradição grega do jardim aparece na tradução bíblica como paraíso. Na indicação bíblica do atual mapa, ainda existem 2 dos 4 rios citados na Bíblia, o Tigre e o Eufrates. Volta um pouquinho na apostila aí, a figura lá em cima da... Deixa eu botar na primeira lá em cima. Quem está em casa pode fazer isso. Tá vendo comigo aqui, né? Aqui na 1 aqui, tá meio apagado aqui, mas você vê que o Golfo Pérsico. O Golfo Pérsico tá aí, ó. Dali sai um rio e se forma em 2, tá vendo? Um Tigre e o Eufrates. Consegue ver meu cursor aí? Então, nessa parte aqui embaixo, para cá está o Pison e para cá, olha aqui, ó, Elam, está o Zion, Pison e Gion. Que no mapa da NASA encontrou aqui embaixo, lá embaixo, no profundo da Terra, como se um rio fossificado. Então, esse aqui, onde está o Golfo Pérsico, está vendo a pequena ilhota aqui, que eu estou passando o cursor? Aqui seria o Jardim do Éden. Só que é intransponível, ninguém consegue chegar lá. É um pântano fumaçado. E aí é outra matéria, só está adiantando. Os piores demônios, mais do que Lúcifer, os demônios piores do que Lúcifer, estão presos para o milênio ali, estão presos aí no Éden. Pior do que Lúcifer. São piores, os que estão presos. O peixe solto não tinha nada, tinha acabado tudo. Subindo aí ó, aí você tem outra, aí ó, tá vendo? Babel, Siná, tudo aí perto, tá vendo? O Éden está ali, ali nesse local aí. Então, preste atenção numa coisa interessante. O Éden é isso aqui, ó. Essa parte aqui chamava de Éden. O jardim do Éden é dentro do Éden. Fora do Éden eu tenho toda a terra. Portanto, eu tenho o átrio, o santo e o lugar santíssimo. Tá certo? Quando Deus coloca o homem no Éden, está dizendo, eu quero você no meu lugar. Você não é uma criação que eu pus no Éden. Lá no Éden está a minha criação. A terra, os animais, as plantas. Mas aqui eu quero a minha criação, que é você, comigo. A palavra Éden vem de Narras, no hebraico, significa jardim particular. Tem 2 jardins. O da frente da casa, todo mundo vê, e tem aquele que você põe dentro da casa, que é o seu pergolado, que chama, né? Pergolado, né? Tem um jardim ali que é da sua casa, que só quem mora vê, só quem está dentro sabe. Deus coloca você nesse jardim. Quando o homem peca, Deus tem saudade. Ele cria o tabernáculo para lembrar. Quando ele ensina o sumo, aí lá, espargiu o sangue, diz, com sacrifício eu perdi, o sacrifício vai voltar. O sangue era lá dentro do Santíssimo, para dizer, eu vou quebrar, e ele vai voltar para mim nesse lugar aqui, nessa relação. Aí você tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o átrio, é o que é visto aqui, ó. A alma é o lugar santo, onde Deus santifica. O espírito é dele, que é o lugar santíssimo. Por isso, quando você morre, volta para ele que o deu, porque é dele. O jardim é dele. Já estava. Por isso que a palavra jardim, paraísos, no grego, né? Está implícito em muitos temas da Bíblia. Aonde foi que Jesus foi tentado antes da cruz e quase cedeu ali? Foi no jardim. Mas onde foi que ele ressuscitou? Jardim do túmulo. Por isso que é uma batalha espiritual entre os jardins. Um jardim em batalha com o outro. Aí, Adão foi colocado no jardim com a presença de Deus, cedeu e pecou. Jesus foi colocado no deserto, sozinho, sem nada, não cedeu e não pecou. Por quê? Porque Jesus era o último Adão, fazendo e refazendo o que o primeiro Adão fez. Por que o sangue de Jesus cai na terra? Por que Lucas é bem claro dizer, o sangue, Lucas 2,44, o sangue cai na terra, por quê? Era o sangue do último Adão buscando o primeiro que havia caído. A coligação do sangue. Portanto, Jesus sai por que ele passa pelo deserto para depois entrar no jardim? Porque Adão foi feito da terra virgem. Jesus sai da terra
contaminado ao deserto para trazer de volta para o jardim a pureza. Tá pegando, gente? Aleluia. Agora começou as aulas fortes. Até agora foi aula técnica. Quem conseguiu vencer até aqui vai conseguir até o final agora. Espero que ninguém mais desista, né? Olha Deus. Que é daí para adiante. Então você veja que Deus o tempo todo está mandando uma mensagem para o ser humano. O tempo todo ele está cobrindo de mensagem, dizendo: volta, volta, eu preciso de você, eu quero você de volta para mim aqui. Ele vem andar com Adão ali no Éden, né? Tudo que Deus queria era relacionamento. Deus não queria sacrifício, era relacionamento. E a primeira coisa que ele faz quando o homem peca é tirar a folha de figo, né, da figueira e cobrir a nudez. Veja que a, a, o figo é uma fruta que dá mais consistência para você atravessar o deserto. Por isso que nasceu lá, Deus já proveu o local. Quando Jesus está lá em Israel, ele vê a figueira que não deu fruto, ele amaldiçoa e ela morre. Se alguém não entendeu, falou: esse cara é louco, olha para uma árvore, amaldiçoa e ela morre. Não, Jesus está fazendo a projeção profética, ele está repondo. Ele disse, nesse caso, abre parênteses, ele está falando com a figueira: você cobriu-no desde o Éden, eu cubro todo o pecado. Você foi temporária, eu sou eterno. Você cobriu até aqui, agora eu cubro. Você fica e eu vou, você morre e eu vivo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Pessoal, eu queria dar pausa, vou conseguir não. Vamos mais uma? Alguma dúvida aí com relação ao Éden? E olha que tem coisa, hein? É que não vou explorar aqui agora. Eu vou voltar mais outras vezes, outros temas aí. Tem coisa que se eu entrar, você não vai dormir hoje. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi feita uma penhora. Quando o Senhor fala assim: Pai, passa de mim esse cálice. Senhor, Senhor, meu Deus, olha aí no livro da eternidade que o Senhor escreveu, todos os artigos, deve ter algum artigo, um dispositivo geral, que são uma coisa jurídica, né? Que diz o seguinte, que eu já cumpri. Já curei, já limpei, já dei vista aos cegos, fiz o coxo andar, levantei mortos, eu fiz tudo certinho, tá na hora, tem como? E Deus fala: filho, foi feita uma penhora. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu dei minha palavra e eu obedeço a Deus. O próprio Deus obedece a palavra dele. Deus obedece a sua própria palavra. Ele fala e fica embaixo dela. Ele fala e fica embaixo dela. A Bíblia fala que Deus fez pacto com ele mesmo, porque sabia como podia falhar. Ele garantiu o pacto nele mesmo, quando ele fez o pacto com ele mesmo. Porque ele não falha. Então presta atenção aqui. Quanto vale esse celular? Vamos falar que ele vale 1 milhão. Vem cá, Luizinho, por favor. Luizinho, o celular vale 1 milhão, cara, mas eu tô precisando de dinheiro, tô sem grana, cara. E eu tô mesmo sem grana. Eu preciso de 100 reais para pagar uma conta de luz, cara. Você pode me dar? Aí você pergunta para mim: quanto vale, pastor? Quanto vale, pastor? Vale 1 milhão. Mas eu estou vendendo por 100, cara, porque eu estou precisando. Quer comprar? Você fala: quero. Quero. Pronto, comprou. Passou um tempo, fiquei legal, consegui uma grana, voltei, tô de novo. Pá, Luizinho, tô de volta, cara. Esse celular é minha paixão, vendendo aquele sufoco. Quanto é que você quer para mim pegar de volta para mim? Quanto você quer me dar? Quanto eu quero? Para mim comprar de volta de você. 100. Não, ele não vale 100. Vale um Presta atenção, Luizinho. O que você pagou não interessa, o que ele vale. Pastor, ele vale 1 milhão, da minha mão só sai. Mas eu te dei 100, Luizinho. Não, mas foi o sufoco, mas ele não vale 100. Ele vale 1 milhão. Quando Cristo está no Getsemane, meu Deus, a sua vida estava penhorada. O preço do sangue dele era o preço do pecado do Éden, que cobriria toda a humanidade. Ele se empenhou a si mesmo.
Sabe quanto que você vale? O sangue do Cordeiro. É inegociável. Dê valor à sua salvação. Aleluia. Andalabagaço de candalabaixo de cana. Glória a Deus. Irmãos de casa, vamos mais uma aula aqui, que eu não estou conseguindo parar para descansar hoje, não. Eu não sei, vocês não estão aqui para... Não sei se vocês estão sentindo aí, mas aqui está um clima de vigília hoje. Glória.